na época que eu lancei meu primeiro livro, O Brasil que Encanta o Cliente, era justamente no Brasil que se encontravam as principais práticas mundiais de relacionamento diferente com consumidores. Né? Várias empresas de ordem mundial e muitas empresas globais elencavam e elegiam a operação brasileira como o benchmark mundial, modelo, referência mundial. E aí o que aconteceu? Com todo o advento de novas tecnologias, novos formatos, digitalização, a gente sentiu claramente que as empresas não acompanharam esse ritmo. Os principais estudos que a gente começa a pegar e verificar, o Brasil começa a ficar na lanterna em termos de perspectivas. A gente teve o quê? Um aumento do desemprego, uma queda do consumo e um aumento da inadimplência. A gente pegam todos os setores que viveram aquela alegria, aquela bonança da década de 2000. Nós chegamos a ter, nos birôs de crédito, mais de 60 milhões de brasileiros negativados. Hoje o Brasil é o país com menos otimismo, praticamente, do mundo, em termos de sua perspectiva. O que vai acontecer? Se a gente fizer um leilão agora, vamos parar um pouquinho, cada um bota no papel, como você acha que o Brasil vai estar em 1º de janeiro de 2019? Ninguém vai acertar. Se a gente não está otimista, a gente não vai produzir mais. Embora os números mostrem que temos que ficar otimistas. A taxa de juros caiu e não foi por decreto. A gente verificar, chegou num auge de mais de 14%, está beirando 6%. Fica mais barato você investir no negócio. Todo mundo tem que introduzir no seu vocabulário a palavra E. Tudo é E. Eu faço o físico e o digital. Não tem opção. Então, a opção é realmente fazer as coisas juntas, até como em termos de coalizão. O primeiro fenômeno que aconteceu quando a crise estourou é o fenômeno de downsizing, downtrading, ou seja, o consumidor começou a optar por marcas mais baratas. Ele começou a preferir não comprar. Vocês começam a verificar que em todas as classes sociais, todas as pesquisas mostram que praticamente a totalidade dos brasileiros mudou o seu comportamento, o seu perfil de compra em qualquer classe social. É óbvio que isso aqui também impactou com todos os outros padrões. As empresas deixaram de inovar, as empresas deixaram de dar um melhor serviço, porque cada um precisava sobreviver. E como ficou o consumo nas principais gerações que fazem parte que representam a maior parte da população brasileira? As famosas gerações Y e Z. Z é a geração que vai ser o maior nicho da população brasileira já em 2020. É o pessoal que nasceu em meados dos anos 90, então com 20 e poucos anos, um pouquinho abaixo de 20. Como que isso aqui se manifesta? A geração Y é uma geração que está mais propensa a comprar pela internet. Mais de 70% das opções eles fazem sempre pela internet. O Google é predominante, 42% fazem tudo consultando o Google. E isso traz um primeiro alerta aqui. Se 40% da geração Y, que representa o maior nicho de mercado hoje no país, a geração dos jovens, já tem o padrão Google de consumo, de consulta, quando eles forem interagir com todos vocês, o que eles pensam? Nossa, se eu digito no Google, eu tenho resposta em 1 minuto, 1 segundo, né? Milimésimo de segundo. Por que com as empresas é tão demorado? E o atendimento ao consumidor, como é que fica em tudo isso? Nós tivemos todo um crescimento de plataformas, a gente pode enumerar N tipos de canais ou de propostas que as empresas têm, mas ele continua sendo predominantemente telefone. Muitas vezes não é porque o atendimento da empresa não é bom, é porque muitas vezes o consumidor tinha uma expectativa diferente e ela acabou não sendo concretizada. A gente tem um estudo que mostra que hoje o consumidor moderno exige resposta no máximo em 24 horas. Que tal ouvir o cliente? Que tal abrir o canal para entender? A gente quer só externar as nossas frustrações o tempo inteiro. Então, o ouvido é importante. Então, o feedback é tão mais importante, muitas vezes, do que a solução na primeira interação. O litígio não compensa.
Isso aqui é uma das conclusões que cada um, de tudo que a gente tem visto, estudado, analisado, a gente verifica que esse ciclo do litígio, vai para o advogado, ótimo, eu contrato o meu corpo de advogados, nada contra os advogados fazem um trabalho muito importante muitas vezes, mas para esse tipo de problemas, eu acho que o tempo pode ser otimizado para causas maiores. E a pergunta definitiva é o seguinte: nessa nova década que entra, nós queremos partir para o diálogo ou para a punição? O que a gente pode esperar do consumidor? O que vocês estão sentindo? É que esse diálogo hoje vem com uma expectativa muito grande de transparência. Acho que uma coisa que o cliente aprendeu ao longo desses últimos anos é que ele pode exigir mais das empresas, ele aumentou a régua dele, e eu fiquei muito feliz, porque tem vários ganchos entre a sua apresentação e aquilo que a gente, de fato, acompanhou no Carrefour. Que esse é o consumidor que a gente tem hoje, em 2018. É um consumidor, como você mesmo disse, muito mais conectado, que espera uma relação mais one-to-one, muito mais personalizada, muito mais impaciente, porque o tempo que ele está agora disposto a esperar é infinitamente menor. Então, esse é o consumidor que a gente tem hoje aí e que está muito, muito mais antenado. É que o consumidor ele foi se adaptando a uma nova realidade e ele aprendeu o que comprar em que canal. A gente acompanha muito isso de perto e sabe que hoje o cliente usa mais de 6 tipos de canais diferentes só para fazer a compra dele de alimentação. E o banco, o que nós estamos mudando a cabeça de todos lá, é o pós-venda, né? Então, o que adianta eu dar mais crédito do que aquela pessoa consegue suportar? Aquilo vai voltar para ele e vai voltar para a gente. A gente tem, e a gente quer mais concorrentes, a gente vê o Nubank, a gente vê o Original, a gente vê o novo banco lá do ex-sócio do BTG com bons sinais. Nós temos plena consciência de que daqui a 5 anos tudo vai ser muito diferente. Eu brinco que a gente está dentro da Kodak hoje. A gente fala de cheque especial, a turma nova nem viu cheque, não sabe o que é especial. Pergunta aí para teus filhos se eles sabem o que é cheque especial. Vem com um lacinho, né? É especial porque vem com laço. Mudou tudo, né? E agora, o que a gente tem que levar em conta, então a gente fala lá no Santander que nós atendemos com respeito, responsabilidade, transparência, integridade e diversidade. O que é diversidade? Atender os idosos estão sendo expulsos das agências. E nós não fechamos nenhuma agência, estamos recebendo os idosos muito bem. Dentro da Vivo, a gente fala muito de tecnologia, muito de digitalização. Tem a digitalização para fora e tem a digitalização para dentro. Muito dos processos nossos a gente está automatizando para justamente dar mais autonomia para o operador que está lá na ponta. Pegando um gancho que você comentou agora, os nossos parceiros são parceiros de atendimento, é uma extensão da marca. E a gente tem um programa forte dentro da Vivo, que é colocar o DNA Vivo também no atendimento que está na ponta. Então, a gente trabalha 4 atributos muito fortes, que é a questão do confiança, prometeu, entregou. Tem a questão do fácil, então tem que ser fácil para o cliente. Então, desde o portfólio, junto com o marketing, não adianta você fazer um portfólio muito complexo, com muito desconto, com muitos casamentos, para o cliente também não entende a oferta e gera uma complexidade também no atendimento e na fatura. Então, o portfólio também da Vivo é mais simples, tanto na móvel quanto na fixa. E procurar sempre encantar o cliente, que é o terceiro atributo que a gente coloca. É, em cada ponto de contato, você tem uma oportunidade de encantar o cliente. Na venda, no atendimento, na instalação. Surpreender é encantar. Tentar sair um pouquinho fora do nosso processo, do atendimento robotizado que a gente coloca, o script, e tentar ser mais humano com o cliente. Agora vamos aqui anunciar oficialmente, a Oi voltou. E voltou realmente é um trabalho muito forte de serviço, colocou o cliente no seu devido lugar, tendo muito mais eficiência. E era bom até você falar que a experiência que a Oi teve era bastante interessante porque durante muito tempo a gente encarou a área de atendimento como um centro de custo, como uma área de despesa. E aos poucos a gente foi percebendo que, na verdade, é um grande coração do negócio. E vendo que aquela máxima de que a experiência do cliente é o novo campo de batalha das empresas, não é uma frase bonita, é uma realidade. Porque hoje, se você pensar no mundo de telecom, você pode trocar de operadora sem nem precisar falar com a sua operadora.
A portabilidade permite isso e você simplesmente o muda sem ter trabalho nenhum. Então, com um consumidor muito mais empoderado, ficou claro para a gente que o caminho era mudar essa experiência. A gente lançou um bom app, a gente demorou para lançar um chatbot, porque a gente queria fugir do conceito de ter um chatbot porque é moda, mas sim ter um chatbot que consiga ter resolutividade. E, junto com esse conceito de chatbot, a gente trabalhou muito num dos indicadores que o Roberto mostrou na apresentação inicial dele, que é o chat humano. Que a gente fala muito do chatbot e é muito sedutor. Mas e o chat humano? O que adianta você ficar os 25 minutinhos que o Roberto comentou, e além de esperar 25 minutinhos, depois você não resolveu o problema do cliente? E aí o nosso conceito foi, quanto melhor for a experiência digital do cliente, mais ele vai acreditar naquele canal. Então, se o chatbot ainda não está no nível de maturidade máximo, e eu desafio alguma empresa aqui que possa falar que tem um chatbot que substitui um atendimento humano para qualquer tipo de situação, vamos ter um chat humano que tenha toda a resolutividade. O diálogo, né, de sentar com o fornecedor, olhar para o fornecedor e falar, você precisa melhorar isso, mas a gente tem como te ajudar, a gente pode te ajudar, se transformou numa realidade. Vocês têm uma responsabilidade, e essa responsabilidade precisa ser cumprida. Quando vocês vendem um produto, vocês prestam um empréstimo, vocês vendem sonho. E esse sonho não pode se tornar um pesadelo. E pode ter certeza que quando o consumidor reclama, ele não está ali reclamando porque ele quer. Ele reclama porque o serviço não foi bem prestado, porque a informação não foi clara, porque aquela oferta não foi cumprida. Ninguém acorda de manhã e fala, eu vou ligar ali para o fornecedor tal, porque hoje eu não estou de mau humor e eu quero perder meu tempo de 1 hora no saque. Né? Pouco provável que isso aconteça. E quando o consumidor bota um problema para um fornecedor, esse problema é do fornecedor, ele não é do consumidor. Não foi o consumidor que causou aquele problema. Quem causou esse problema foi o fornecedor. Então, o fornecedor tem que responder ao consumidor. O não, ele existe. Concordo plenamente que o não existe. Mas a forma que não é colocada para o consumidor, ela é essencial. Ela é fundamental. E é isso que a gente tem tentado colocar a sementinha para os fornecedores. Olhando para isso que o Renato falou, olhando para esse brasileiro, para esse nosso Brasil hoje, esse brasileiro hoje que movimenta bastante a nossa economia, ele traz também uma coisa bacana. Ele é mais maduro, né? O consumidor, ele não tem mais acreditado nas grandes empresas. Ele não acredita mais. Ele também não tem acreditado no Estado brasileiro, ou no Estado, de uma forma geral. Porque ele procura ser e procura ter na sua vida, na sua experiência, uma relação mais verdadeira. Ele quer que as coisas tenham uma relação mais verdadeira para a sua vida e, portanto, nos seus relacionamentos. Acho que esse impacto é um impacto que faz com que a gente pense as novas tendências da maneira como as coisas vão se desenrolando. Então, um dos grandes impactos que a gente tem visto aí é a cryptocurrency, a moeda digital, se a gente puder falar assim, mas toda a tecnologia que está envolto desse processo. Porque se ele acredita menos nas grandes e na representação política que é o Estado, ele tem hoje um sistema que propõe a eliminação de intermediários. Acho que essa é a grande revolução tecnológica, ela encurta caminhos, ela tira os intermediários. E aí ele começa a pensar em como é que ele quer ter verdade, como é que ele quer que as relações sejam mais verdadeiras e como é que hoje eu tenho uma tecnologia que permite que eu saiba onde está o dinheiro, para onde ele está indo, o impacto do dinheiro local, naquela localidade. Então ela cunhou uma expressão que hoje a gente tem uma tendência muito forte do que a gente chama de local ativista, que é a pessoa que quer hoje, por acreditar menos nas grandes empresas e acreditar menos no Estado, ela está acreditando mais nela e está acreditando mais nas outras pessoas. Quando a gente discute o direito do consumidor, antes a gente discute o direito. Quando a gente discute o direito, antes a gente discute relações sociais.
como é que a gente constrói o nosso país, como é que a gente constrói a nossa vida? E o direito do consumidor é a prática do dia a dia. Se a gente ensina para um call center a mentir, a praticar mentira todos os dias, a não dizer coisas verdadeiras, a gente está criando na cabeça das pessoas uma modelagem em que elas vão aprender a mentir. Se a gente ensina para as pessoas a serem desonestas, isso molda fisicamente a cabeça das pessoas e elas vão praticar isso e vão utilizar mais essa parte do cérebro do que as outras. Essa é uma tremenda responsabilidade. Mentir, dizer que entrega e não entrega, é ruim, não é para você, é para o seu país. Cada um de nós é responsável por praticar, dia sim, outro dia também, ética, responsabilidade social, compromisso para ajudar a mudar. A gente sempre diz, isso aqui não é função minha, isso é do Estado, isso é do governo, o governo que faça. Não, se cada um fizer a sua parte, vai facilitar, e já acontece até no próprio condomínio que a gente atua, quando quase ninguém aparece para uma simples assembleia de condomínio.